Muito bem, pessoal. Agora nós falaremos sobre a média simples. A média simples é um assunto bem fácil, tá, pessoal? Vamos começar pelo conceito, então. Vamos conceituar a média simples. Considere uma equipe de basquete em que a altura dos jogadores seja 1,85, 1,85, 1,95, 1,98, 1,98, 1,98, 2,1, 2,01, 2,07, 2,07, 2,07, 2,07, 2,10, 2,13, 2,18. O que é a média? O que é a média da altura desses jogadores? A média da altura desses jogadores é a soma de todas essas alturas dividido pelo número de jogadores. Então, a soma da altura desses jogadores é de 30,3 metros. E nós temos 15 jogadores. Então, obteremos uma média de 2,2. Este resultado é o que chamamos de média simples ou média aritmética, que é a soma dos valores de diversos componentes de uma amostra dividido pelo número de componentes. Não é bem fácil, pessoal? Esse é um dos assuntos mais simples que nós temos aqui neste curso. Continuando a conceituação de média simples. A média aritmética, ou média aritmética, claro. A média aritmética é considerada a mais importante de todas as mensurações numéricas descritivas. Descritiva porque transmite uma ideia resumida de todos os componentes. Então, através da média, você consegue ter uma noção, por exemplo, você consegue ter uma noção no nosso exemplo anterior de qual que é a altura dos jogadores de basquete que nós obtivemos a média. Então, por exemplo, a média foi de 2,02 metros, 2 metros,02. Isto significa que a altura desses jogadores de basquete gira em torno de 2 metros e 0,2 centímetros. A média determina o ponto de equilíbrio da distribuição de dados. Distribuição de dados é um conjunto de dados agrupados de acordo com as semelhanças ou similaridades desses dados. E agora vamos às vantagens da média aritmética. Ela é de fácil cálculo e manuseio, vocês já perceberam, né? Basta somar todos os componentes e dividir pelo número de componentes. E 2. Para cada distribuição existe uma e apenas uma média aritmética. Vocês não vão encontrar 2 médias aritméticas ou 3 médias aritméticas. Vocês só encontrarão uma média aritmética. Então, para cada distribuição existe uma e apenas uma média aritmética e permite o cálculo das médias dos subgrupos e, através dessas, a média do grupo. Ou seja, se você tiver um grupo de dados, por exemplo, e esse grupo estiver dividido em subgrupos, cada subgrupo vai ter uma média. Uma média e um número de componentes. E através desta média e desse número de componentes, vocês conseguirão encontrar, se vocês tiverem esses dois dados, a média e o número dos componentes de cada subgrupo, vocês conseguirão obter a média do grupo todo. E a desvantagem da média aritmética?
A média aritmética é influenciada pelos valores extremos da distribuição, podendo resultar no cálculo de uma média atípica. Então, por exemplo, se tivermos os números 2, 3 e 4, a média desses três números é 3. Por outro lado, a média dos números 1, 1 e 7 também é 3. Aqui eu errei aqui na hora da digitação, pessoal. Aqui não é 9, aqui é 3, certo? Mas não transmite a ideia correta sobre o conjunto, já que existe um número de valor muito alto em relação aos outros. Então vamos lá, de novo. Qual que é a desvantagem da média aritmética? A média aritmética é influenciada pelos valores extremos da distribuição, podendo resultar no cálculo de uma média atípica. Por exemplo, se tivermos os números 2, 3 e 4, a média desses três números é 3, certo? Mas, por outro lado, a média dos números 1, 1 e 7 também é 3. E não transmite, e aí neste caso, não transmite a ideia correta sobre o conjunto, já que existe um número de valor muito alto, ou seja, um número de valor discrepante em relação aos outros. Então, neste caso, a média ela não transmite a verdadeira situação daquele grupo de números. E agora vamos fazer dois exercícios simples, como esse assunto é muito fácil. Então, vamos só dar uma olhada em dois exercícios para vermos como que isso cai na prova, para vocês terem uma noção de como isso é cobrado pelo examinador na prova. Então, vamos lá. Primeiro exercício. As alturas dos jogadores de basquete da seleção brasileira são 1,98, 2,04, 2,06, 2,02 e 2,05. A média da altura dessa seleção em metros é... Então, ele quer saber qual que é a média da altura destes 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. O que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que somar tudo isso, certo? 1,98. Eu vou usar a calculadora aqui, pessoal. Mas lembrem-se que vocês precisam exercitar, inclusive, as contas de somar e subtrair. Vocês precisam treinar isso no papel com lápis, tá, pessoal? Porque na hora da prova vocês não poderão utilizar uma calculadora e aí vocês estarão destreinados para a prova. Eu vou usar a calculadora aqui para nós ganharmos tempo, certo? Então, nós temos 1,98 somado com 2,04 mais 2,06 mais 2,02 mais 2,05. A soma disso vai dar 10,15. E agora nós dividimos tudo isso por 5, que é o número de componentes que existe neste grupo. Isso vai dar 2,303, alternativa C. Próximo exercício. Os preços do metro quadrado das últimas 5 obras realizadas por uma instituição pública foram, respectivamente, em reais, R$800, R$810, R$810, R$750 e R$780. Pode-se afirmar que a média dos preços do metro quadrado obtido é... Então, novamente, ele quer a média dos preços do metro quadrado agora. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 componentes novamente. Então, vamos somar esses componentes. Nós temos 800 mais 810 mais
810 mais 750 mais 780 mais tudo isso dividido por 5. Então a média destes preços é de R$ 790. Muito fácil, né, pessoal? E, bom, como eu falei para vocês, nós só resolveremos esses 2 exercícios. Eu aguardo você na nossa próxima aula. Até lá!